Olá, queridos, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre o seu lar. No dia de hoje, vamos meditar na palavra e o texto que eu quero compartilhar com você no dia de hoje está na carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 4, a partir do verso 1. E a palavra do Senhor nos diz assim: Por isso eu, o prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um só Espírito, como também é uma só a esperança para a qual vocês foram chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Amém? Queridos, eu estava ontem fazendo meu devocional e eu me deparei com esse texto que fala sobre a unidade da fé. O verso 1, o apóstolo Paulo começa nos dizendo: Por isso eu, o prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados. E aqui já começa a trazer alguns ensinamentos importantes para nós. O apóstolo Paulo fala que nós devemos viver de maneira digna, conforme o Senhor tem nos chamado. O Senhor tem chamado, queridos, a cada um de nós uma vocação, tem nos colocado, tem nos direcionado, tem nos chamado para servirmos a Ele, para fazermos a diferença. E o apóstolo Paulo diz: olha, que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados. A palavra nos diz, queridos, em Atos dos Apóstolos, que lá, a primeira vez, os discípulos foram chamados de cristãos. Se não me falha a memória, em Atos capítulo 11, no verso 26. E é interessante que a palavra nos diz, queridos, que foi a primeira vez que os discípulos foram chamados de cristão, e a palavra cristão significa pequeno Cristo. A palavra cristão vai falar daquele que é semelhante ao Mestre. E é interessante que o apóstolo Paulo fala: olha, que vocês vivam de uma maneira digna, conforme vocês foram chamados. E ele continua no verso 2: com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor. E aí ele vai falar sobre humildade, ele vai falar sobre mansidão, sobre longanimidade, ter um pavio longo, ter paciência, suportando uns aos outros em amor. Nós sabemos, queridos, que não é fácil lidar com pessoas, mas o Senhor tem nos chamado, querido, para suportarmos uns aos outros, a estarmos caminhando lado a lado. Verso 3 diz: fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Aleluia! Que palavra poderosa! E tudo isso, querido, culmina no chamado do Senhor para nós. E ele continua no verso 4: há somente um corpo e um só Espírito, como também é uma só a esperança para a qual vocês foram chamados. Há somente um corpo. E aqui, querido, está falando da igreja. E nós temos dois tipos de igreja. A igreja universal, aquela que todos os cristãos fazem parte, desde da velha aliança até a nova aliança. E a igreja local, aquela que você é membro,
na sua cidade, no seu bairro. E a igreja local também está contida dentro da igreja universal, e a igreja universal está contida no reino de Deus. E ele diz: há somente um corpo e um só espírito, como também é uma só a esperança para a qual vocês foram chamados. Esperança. Qual é a maior esperança, queridos, que nós temos? A esperança da vida eterna. E ele diz no verso 5, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos. É interessante que o nosso Deus está acima de todas as coisas, Ele é soberano, age por meio de todos quais que fazem parte da igreja, e está em todos. Aleluia! Que possamos viver, queridos, essa unidade da fé, no nome de Jesus.